Olá galera do canal Literatube, estou hoje aqui para apresentar a vocês uma tag que se chama Problemas de um Leitor. Essa tag eu vi no canal da Tatiana Felter, é uma tag que eu não sei de onde ela se originou, também não quero saber, mas de qualquer forma estou aqui hoje para apresentar a primeira tag do nosso canal. Então vamos à vinheta. Bem galera, a primeira pergunta é a seguinte: você tem 20 mil livros para ler. Esse negócio está me encandeando e eu não estou conseguindo ler nem meu celular, quanto mais um livro. Como você decide o que vai ler? Se eu tivesse 20 mil livros, provavelmente eu não estaria lendo, estaria sendo um bibliotecário. Então nesse caso eu escolheria o livro que eu gostasse. Você está no meio de um livro, mas não está gostando, você para ou continua? Eu já li alguns livros que eu fui praticamente forçado por mim mesmo a ler, só para cumprir o desejo do meu próprio ego. Mas normalmente, se a história for muito ruim, eu provavelmente abandono. Eu abandonei poucos livros, mas de qualquer forma, se eu não estiver gostando muito da história, o livro for muito ruim, eu não leio. Terceira questão: o fim do ano está chegando, você está perto, mas não tão perto de finalizar sua meta de leitura. O que você pretende fazer e como? Como eu não estudo mais, eu apenas trabalho, eu costumo ler até mesmo no meu trabalho. Então, ou no final do ano ou no início, de qualquer forma, minhas férias são muito pequenas e não vão influenciar tanto assim. Este ano minha meta de leitura eu não consegui cumprir, até porque eu comecei a ler a saga Guerra dos Tronos e os livros são muito grandes. Quarta questão: as capas de uma série que você ama são horríveis, como você lida com isso? Eu assisto a série e não olho pra cá. Quinta questão: todo mundo, incluindo sua mãe, gosta de um livro e você não gosta. Como você compartilha esses sentimentos? Bem, se ela gostar e eu não gostar, eu prefiro não expor minha opinião para não ser expulso de casa. Sexta questão: você está lendo um livro e você está prestes a começar a chorar em público. Como você lida com isso? Como diz um velho poeta aqui da região do Nordeste da minha Bahia, querida e amada, Pablo do Arrocha, o homem não chora. Então eu também não vou chorar, né? Sétima questão: a sequência do livro que você ama acabou de sair, mas você esqueceu parte da história anterior. Você lê o anterior novamente, pula para a sequência, lê a sinopse ou resenha ou chora de frustração? Bem, como eu já falei que homem não chora, eu tento ver algumas resenhas, até porque é muito cansativo. Pelo menos do meu ponto de vista, eu não defendo muito a tese de releituras. Eu acho que se você lê um livro e você gostou dele e quer ler ele novamente, você não lê. Você vê as resenhas, se lembra da história e aí fica todo mundo feliz. Oitava questão: você não quer que ninguém pegue seus livros emprestados. Como você educadamente diz às pessoas não quando elas perguntam? Eu digo que estou lendo o livro, né? Aí, só se o cara for muito xarope mesmo, ou a cara, de querer pegar meu livro emprestado, sendo que eu estou lendo aquele livro. E se ele me pedir outro, eu digo que não é meu e eu invento qualquer coisa, mas não empresto meus livros. Quer ver que é por isso que não me emprestou, filho da peça? Nona questão: déficit de atenção. Você não consegue ler os livros que queria no último mês. O que você faz para voltar a ler mais? Bem, já aconteceu comigo algumas ressacas literárias. Eu passei um mês mais ou menos sem ler muito, ficar enrolando, passando página e tal, lendo um livro, lendo outro. Mas eu acho que para resolver você tem que ler. Eu acho que se você tem vontade de fazer algo, você tem que fazer. Então, da mesma forma como tudo nessa vida, a leitura também deve ser tratada como uma meta. E se você tem uma meta, então faça. Décima questão: há muitos livros novos que foram lançados e você está morrendo de vontade de ler. Quantos deles você realmente compra? Bem, se eu tivesse dinheiro e se eu fosse rico, todos os livros que eu visse eu compraria. Como está sendo quase o meu caso, que eu estou indo à falência. Só que eu não sou rico, então por isso eu tenho que me contentar com os que eu posso comprar. Eu compraria aqueles que eu tivesse um maior interesse por ler a história, ou então fosse uma sequência de uma história que eu já tivesse lido. 11ª questão e última: depois de ter comprado os novos livros que você tanto queria, quanto tempo eles ficam em sua prateleira antes de você realmente ler? Bem, eu ainda não tenho prateleira. Eu guardo os meus livros em alguns pontos estratégicos aqui da minha casa, porque provavelmente eu vou mudar futuramente, vou me enforcar e daí aí sim eu vou ter uma prateleira. Vocês podem até perceber que o meu cenário não é lá essas coisas ainda, que é apenas um fundo rosa, às vezes um fundo branco. A Kézia vai ver esse vídeo, viu? Mas de qualquer forma, assim que eu tiver na minha nova moradia,
aí sim eu vou ter minha prateleira e vou pôr os meus livros. Aquela pergunta, quanto tempo eles ficam em sua prateleira antes de você realmente ler? Quando eu vejo o livro eu fico com vontade de comprar, então se eu compro o livro, eu leio e vou lendo gradativamente, mesmo não podendo ler tantos de uma só vez. Mas de qualquer forma eu faço o possível para ler aqueles que eu realmente tenho maior interesse. Então galera, foi isso, tá aí respondida a tag problemas de um leitor. Espero que vocês gostem, se inscrevam no nosso canal, ficaremos muitíssimo gratos, compartilhem nas suas redes sociais. E é isso, até a próxima, o canal Literatube espera você.